anos. A acreditação é, portanto, válida por no máximo 6 anos. Com o relatório positivo da ordem, a IES homologa o curso que passa a fazer parte da relação dos cursos acreditados pela OEP. Os graduados egressos de cursos acreditados ingressam na OEP sem qualquer exigência adicional. Só por ser graduado egresso de curso acreditado, ele é membro da OEP. É o CREA de lá. Os graduados egressos de cursos não acreditados necessitam ser aprovados no exame individual da OEP. Para quê? Para ingressar na ordem. Cada curso superior paga por esses exames e inspeções de acreditação quando apresenta o dossiê com os formulários da OEP preenchidos. Os estatutos da OEP formam um chamado manual para uso do júri, para ser seguido no processo de acreditação. É uma maneira de homogeneizar o sistema. O sistema da OEP inclui os cursos de engenharia agronômica, engenharia civil, eletrotécnica, geografia, mecânica, metalúrgica, de minas, naval, química, silvícola, industrial, informática, do ambiente, bem como suas respectivas especializações. Em resumo, o sistema de avaliação individual e a certificação profissional dos engenheiros lá em Portugal é apenas para os egressos da IES não acreditadas para o registro na Ordem dos Engenheiros. Quer dizer, nós nem isso temos. E não é só isso que é preciso ter, né? Vamos passar o seguinte, o 4. Vamos passar para os Estados Unidos, vendo os modelos americanos. Nos Estados Unidos, a acreditação de cursos nas áreas de engenharia, tecnologia e correlatos, em nível nacional, é regida pela ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology, que é a única reconhecida pelo United States Department of Education. A ABET foi criada em 1983, mas é sucessora do ECPD, Engineers Council for Professional Development, que desde 1933 desenvolvia programas relativos à acreditação da educação e engenharia naquele país. Gente, 33. Nós estamos em 2014. Existe um documento chamado Accreditation Policy and Procedure Manual, que define detalhadamente os propósitos, as responsabilidades, os objetivos e as políticas ligadas ao processo de acreditação. Os procedimentos para a acreditação de cursos das IES não diferem substancialmente aos de Portugal, mas não foram encontrados no citado manual informações que relacionem os sistemas de acreditação dos cursos e certificação individual, quer dizer, a avaliação de egressos. Tudo indica que a ABET tem a função de reconhecer a IES, como o MEC faz no Brasil, reconhece a IES, e também acompanhar a qualidade do ensino, periodicamente, após a avaliação ou acreditação dos cursos, coisa que aqui acho que não se faz. Acreditou o curso e acabou, né? Agora está voltando. 3 em 3 anos. A ABET, mas a gente não tem mais ouvido falar, né? A ABET tem também programas para conduzir avaliações e acreditações de cursos com instituições fora dos Estados Unidos. Nesse caso, ele atua apenas como uma consultora para verificar a equivalência dos programas estrangeiros com aqueles acreditados nas entidades americanas. Quanto à certificação profissional nos Estados Unidos, dispõe-se de informações de que os sistemas funcionam em âmbito estadual, já que a legislação americana prevê que os estados estabeleçam as suas legislações sobre habilitação profissional e, consequentemente, a certificação. Quer dizer, varia de estado para estado, né? Isso nós sabemos, tem estado que tem pena de morte e outros não, né?
Vamos ver aqui, só dar uma passadinha. No estado do Alabama, engenharia química, os requisitos de habilitação, certificação profissional, são os seguintes: obtenção do título de bacharel em engenharia química em universidade americana, item 1. Depois, exercício profissional por no mínimo 4 anos e sob supervisão do que eles chamam de professional engineer. Então, você tem que se formar e exercer 4 anos sob supervisão de um professional engineer, engenheiro profissional. Cumpridos esses requisitos anteriores, o candidato tem direito a fazer o exame anual da ordem. Se aprovado, o candidato recebe o tal título de professional engineer. Ele vira a ser o engenheiro profissional. E esse título é válido por 5 anos. Cada 5 anos, o título deve ser renovado. Esse título pode ser validado em outro estado que aceite a acreditação de Alabama. Então, vocês veem que é um lugar que a gente tem que estudar e definir o que fazer. Vamos dar uma passada, o seguinte, 5, transparência 5, United Kingdom, vamos ver o modelo britânico. O modelo adotado no Reino Unido para a habilitação do exercício profissional em engenharia e tecnologia é regido pelo chamado Engineering Council of United Kingdom, também responsável pelo sistema de acreditação de cursos. Assim, a exigência inicial é que o candidato à certificação profissional passe por uma análise da origem de sua formação. A certificação é, portanto, menos rigorosa para os egressos do curso acreditado. Quer dizer, se o curso é acreditado, a avaliação dele é menos rigorosa. Para os formados em cursos não acreditados, exige que façam exames em 6 matérias, 4 obrigatórias e 2 opcionais, e tenham aprovação. Há exames específicos para 3 categorias de engenheiros. Após a aprovação daqueles exames e também para os dispensados, passa-se a chamada segunda etapa, que consiste no exame sobre 5 matérias de escolha livre, de uma relação de 36 matérias, você escolhe 5 para ser examinado, conforme a sua área específica, podendo fazer 3 tentativas de aprovação. Vencidas essas 2 primeiras etapas, o candidato não está liberado ainda não. Ele é submetido à terceira, que é o chamado exame obrigatório sobre o papel do engenheiro na sociedade. Olha lá. Abrangendo áreas de comunicação, impacto da tecnologia na sociedade e organização em atividades de engenharia. Na 4ª e última etapa, é concedido um prazo de 4 anos para o candidato apresentar a uma banca desse Engineering Council of United Kingdom um projeto dentro de uma das 6 áreas oferecidas: civil estrutural, elétrica e eletrônica, mecânica produção, processos, transportes ou sistema de informação. Olha aí, outra coisa interessante. Se após vencer essa 4ª etapa o candidato é habilitado e tem o direito ao registro no Conselho Profissional, é autorizado para a responsabilidade técnica. Passa ainda a ter o reconhecimento europeu no mercado comum e de entidades internacionais, bem como aceitação para cursar a pós-graduação em universidades britânicas. Quer dizer, ele tem que ter primeiro isso para depois fazer a pós-graduação. Aqui o cara não arruma emprego, vai fazer mestrado. Se ele não arruma emprego, ele vai fazer a pós-graduação. Estou falando besteira? Canadá, vamos dar uma passada lá no Canadá. Algumas informações, só para dar uma pincelada, né? Só para a gente ter uma ideia para poder começar a trabalhar. As atividades ligadas à engenharia e tecnologia no Canadá são regidas pelo Engineering Institute of Canada, EIC, que congrega todas as sociedades técnicas de engenharia e concede os registros profissionais. A EIC também trata do desenvolvimento profissional, estabelece o sistema de verificação da qualidade e acreditação dos cursos de graduação e
de educação continuada. Tem também outras atribuições, inclusive a provisão de documentos institucionais nas 2 línguas oficiais do país e a certificação profissional na engenharia. São membros associados da EIC. Quem são associados? As sociedades nacionais de engenharia geotécnica, de engenharia médica e biológica. Olha que interessante, por exemplo, a ABMS aqui no Brasil, que seria filiada à entidade. A engenharia médica e biológica, a engenharia química, a engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica e eletrônica e gerenciamento de engenharia. Bom, não cabe aqui detalhar a acreditação de curso de graduação em engenharia e tecnologia e a certificação no Canadá. Não quero tomar o tempo de vocês com detalhes. Mas há informações de que a acreditação profissional exige estágio profissional supervisionado e exame de ordem, como nos demais países do primeiro mundo, gente. Vamos dar um salto agora para os estudos em andamento no CONFEA, sobre o processo de certificação profissional. Eu posso estar aí desatualizado, se isso andou. Essa é a transparência S7. De acordo com dados obtidos lá no CONFEA, após as alterações de 1996 da Lei de Diretrizes e Bases, há estudos para definir uma nova sistemática de habilitação que poderá vir a ser adotada pelos CREAs, para os engenheiros, para os arquitetos, naquele tempo, agrônomos e demais profissionais do sistema CONFEA-CREAS. As novidades introduzidas pela LDB separam os títulos acadêmicos dos profissionais e, portanto, criam a necessidade adicional da certificação para o exercício das profissões. Os estudos em andamento pelo CONFEA, que eu saiba, para um programa de habilitação, certificação, estão em curso, mas que eu saiba, não está ainda definido se haverá apenas inicialmente uma certificação de egressos com base em avaliação dos conteúdos de formação ou também a verificação de atribuições progressivas em termos de educação continuada e cursos sequenciais. Se alguém aqui presente tiver, na hora do debate, depois de ouvir o professor Bittencourt, a gente pode atualizar isso. Foram feitas análises detalhadas do que vem ocorrendo em outros cursos, como Direito, exame da OAB, Economia, a CONFECOM, implantando estado de exame de ordem desde 1999. Contabilidade, CFC, aprovou o exame de suficiência em 99. E Medicina, via associações. Não está ainda definido o modelo a ser seguido. Quer dizer, está todo mundo botando o dedinho lá, mas não está andando. O CONFEA está ciente da complexidade do sistema e a grande dúvida inicial consiste em estabelecer quem faria a acreditação e a certificação profissional. Os CREAs, as ABETs, as ABENGES, as ABEAs, as ABAs. Já existe uma preocupação com o crescente número dos cursos de engenharia, quer dizer, vai piorando, aumentando as áreas, e tecnologia no mercado, sem que a qualidade dos ingressos seja efetivamente aferida. O CONFEA acredita que se deve promover congressos, seminários ou outros eventos específicos para discutir, desenvolver profundamente o tema e chegar a resultados que retratem a posição dos segmentos envolvidos. Vamos dar uma passada na consulta temática do sistema CONFEA-CREA. Eu quero fazer uma análise resumida da situação para mostrar as dificuldades em romper a barreira da certificação profissional da engenharia e afim. Vamos passar a transparência 8? Foram consultadas nesse início do século XXI, através de um questionário objetivo, vejam só, 327 IES, 152 de engenharia, 96 de arquitetura e 79 de agronomia, além de 27 CREAs e 31 entidades nacionais ligadas ao sistema.
Estão prestando atenção nos números, né? 327 mais 96, 79, 27 mais 31. Apenas 46 das 327 consultadas responderam, ou seja, 14%. O cara não se interessou em responder ao CONFEA, gente. Dessas, 23 são a favor da acreditação de cursos, 19 da avaliação de egressos, 43 votaram que tanto a acreditação quanto a avaliação são necessárias e 15% se manifestaram contra as duas opções. Olha lá. A consulta específica sobre a acreditação de cursos mostrou que 72% das respostas julgaram o processo imprescindível, necessário ou desejável, mas há que considerar a exiguidade das respostas, né? A pesquisa sobre avaliação de egressos, como exigência para a habilidade profissional, ou seja, a certificação de graduados, também resultou em que 73% das fontes que responderam à consulta se manifestaram como um fator imprescindível, necessário ou desejável. Quanto aos métodos de avaliação, houve grande dispersão de opiniões que se dividiram entre avaliação por prova escrita, 18%, avaliação por prova prática, 12%, análise do histórico escolar, 17%, participação em prova prática, 12%, análise do histórico escolar, 17%, participação em estágio ou outras atividades práticas, 13%. Realização de residência tecnológica, 10%. Participação em programas públicos, 5%. E desempenho no Exame Nacional de Cursos, 14%. Avaliação por entrevistas, 10%. Ficando apenas 1% de votantes com outros métodos. No que se refere à questão sobre quem faria acreditação de cursos, 63% se manifestaram que deveria haver parceria entre o CONFEA e outras instituições, enquanto 22% julgaram que o CONFEA poderia arcar sozinho com a responsabilidade. Tá aí. Vamos para o seguinte, o 9. Em uma análise resumida e preliminar sobre esses dados da pesquisa, cabe questionar. Vamos lá questionar. Será que apenas 14%, ou seja, 46 IES, se pontificaram a responder o questionário por falta de tempo? Por falta de interesse? Ou porque são contrários a uma intenção de que o sistema desista de levar adiante o tema? Apesar dos 85% dos votos terem sido a favor da acreditação de cursos, da avaliação de egressos ou de ambas, no total das 327 consultas, isso representa, gente, cerca de 12% do universo pesquisado. Olha como é que uma universidade pode se desinteressar por um assunto dessa natureza. Tal raciocínio conduz a que os 88% que não responderam são provavelmente contra o sistema.